A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez cumprimento com vocês com a paz do Senhor Jesus. Sou eu mesmo, pastor Eduardo Santos. Quero contar para os irmãos a história da igreja e como ela nasceu. Para começar, vou falar o ano da data da fundação para a documentação da igreja. Dia 12 de julho de 2012. Dia 12 de julho de 2012, fundador Eduardo Pereira de Souza Santos. Nome da igreja, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Claro, um ano antes, nós já tínhamos começado os cultos aqui na área. Estou dando a data que foi registrado lá no cartório. Claro, temos toda a documentação legal da igreja. Irmãos, eu aceitei Jesus com 25 anos de idade, no mês de janeiro, na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Estou falando isso, muitas pessoas estão me escrevendo, estão curiosos. Sou filho de Deus por intermédio da Igreja Deus é Amor. Aliás, foi uma grande igreja, irmãos. Graças a Deus que eu aceitei Jesus ali para conhecer a doutrina. Agradeço a Deus e agradeço a Davi Miranda, que foi um grande homem de Deus. Não tenho nada contra a Igreja Deus é Amor, e muito menos contra o fundador, que foi um grande homem de Deus. Meus irmãos e irmãs, então aceitei Jesus com 25 anos. Filho de Newton Augusto de Souza e de Maria Pereira de Souza. Meu pai cresceu no terreiro de Umbanda. Minha mãe no berço católico. Fiquei no meio ali, meio misturado, sem conhecer o evangelho. Pratiquei o catolicismo, fui católico, e tomei aquela horta lá que eles falam, tomei conta de grupo de jovens da igreja católica e nas horas vagas fazia ali um ritual africano, né? Aquela mistura. Mas uma coisa me chamava a atenção. Um dia eu fui fazer um trabalho numa Mãe de Santo, na Baixada ali do Independência Mansão. E quando eu estava conversando com a Mãe de Santo, ela me disse uma coisa estranha, que fazia trabalhos para pastores de uma igreja lá. Para não falar o nome da igreja, eu vou dizer para vocês que vão entender. Igreja do Sal Grosso. E aí ela disse que o trabalho era pesado, envolvia até um horário X, meia-noite. Eles queriam poder dos demônios para operar nas igrejas deles lá. Achei estranho. Eu estava até frequentando essa igreja às vezes, querendo me converter. E um dia, eu me recordo muito bem, eu estive no outro Pai de Santo e fui consultar a Pombagira para fazer um trabalho. Como eu disse, nas horas vagas mexi os pauzinhos, né? E de repente a Pombagira, eu disse para a Pombagira, ela me achou estranho, disse: o que você tem? Eu disse: olha, estou querendo largar essa vida e ser crente. E ela disse: qual a igreja que você está frequentando? Eu disse: a igreja do Sal Grosso. Não, eu estou falando para você entender. A igreja lá do Sal Grosso lá, que eu estava frequentando. E a Pombagira me disse: beleza, faz o trabalho aqui e completa lá, porque nós trabalhamos lá também. Eu acho que vocês entenderam. Não entendi nada na época. Irmãos, eu me lembro de uma coisa que me chamou a atenção. Um dia fui chamado e tinha uma pessoa possessa por demônio. Na época nós não falava demônio, a gente falava espíritos. E quando eu cheguei lá, havia uns 30 crentes. Uma pastora de calça, de brinco, cabelo cortado, irmãos de bermudão. Igreja lá apoiava até o divórcio, toda bagunçada. E os demônios que estavam no corpo daquela mulher bateu nos crentes. Quando eu cheguei, eu disse: aí, cantaiada, parou, agora é minha vez. O demônio foi embora, fingiu que foi, não importa. Aqueles crentes foram todos envergonhados ao mesmo tempo, porque não traziam a obediência da sã doutrina. Então eu já sabia que tinha que ter diferença. Não gostava de nenhum crente, mas tinha que ter diferença. E quando era para mexer alguma coisa, fazer alguma coisa contra os crentes doutrinados, as irmãs que não cortam cabelo, não se pintam, os irmãos que não se envolvem com futebol, e muito menos usa bermudão, viu, irmão? Nada acontecia com eles.
Então eu já tinha uma ciência. Quando eu ia na rua, passava na rua, quantas vezes os crentes falavam em língua e dizia: tu vai ser crente e vai ser um pastor conhecido em todo canto da terra. E foi várias vezes, irmãos, crentes diferentes, de igrejas diferentes. E eu não estava nem aí, eu não queria saber de nada. Me envolvi com hip hop uma época, fui cantor de rap no nome de um grupo chamado Raça Humana. Conheço bem os meninos do CL Aparecida, que Deus abençoe e salva eles também. E comecei a cantar rap, nas horas vagas mexi os pauzinhos, né, irmãos? Fui me contaminando com o mundo. Uma certa feita fui preso, e dentro da cadeia, em situação de flagrante, eu dobrei o joelho porque eu vi uma crente pregando lá e disse: o senhor me tirar daqui, eu vou ser crente. Eu quero que o senhor me dê sinais aonde o senhor está para me congregar. E o Senhor me ouviu. Com 8 dias, o incrível aconteceu. Eu estava na rua. Meus irmãos e irmãs, com o passar do tempo, procurei uma igreja e pedi de Deus um sinal. E eu recebi um sinal da igreja pentecostal Deus é Amor. Fui curado de uma doença que eu tinha lá. E aceitei a Jesus lá em 2005. Se eu não me engano, dia 3 de janeiro de 2005, eu aceitei a Jesus Cristo lá. Quando eu chego em casa, muito alegre, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mais ou menos 2 dias depois que eu aceitei a Jesus, apareceu um demônio por nome Pombagira e atravessou a parede e disse: oi, Eduardo, nós queremos negociar com você, não queremos que você fique nessa igreja aí. E eu fiquei encucado com aquilo. Por que a outra igreja do Sal Grosso ou a Pombagira nunca me falou nada? E agora, essa igreja que tem essa doutrina, ela não está gostando. Eu já sabia que era demônios. E antes eu era enganado, mas agora eu tinha certeza que era demônios mesmo. E ela deu uma rebolada e se transformou numa mulher morena, uma atriz famosa americana. Depois ela rebolou de novo e transformou-se na mesma de uma mulher famosa brasileira. Isso, ela estava nua. Ela disse: Eduardo, me toque. Eu dei um passo para frente e toquei, voltei para trás. Ela disse: a mulher que tu quiser na terra nós damos para você sair dessa igreja. Porém, não pode ser as filhas do grande Deus, que é as irmãs que não cortam cabelo, as irmãs que não divorciou e casou de novo. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é muito séria, meus irmãos. Deus me deu toda essa sabedoria. Eu vi com meus olhos, ouvi com meus ouvidos. Para hoje eu ser um pastor, que muitas pessoas falam que eu quero ser um pastor muito enjoado na doutrina, mas tem que ser mesmo. Meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo, preste atenção. Eu disse não, porque o sangue, o rosto daquele demônio rachou e a voz engrossou. E ela disse: não pode usar essa palavra, e correu e sumiu. Para a honra e a glória de Deus. Uma semana fui batizado com o Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, depois disso, eu me recordo que eu fiquei sem entender o que estava acontecendo comigo, mas firme na doutrina fiquei. Continuei orando e jejuando o dia inteiro, morando com meus pais, eu sendo um jovem de 25 anos, buscando a Deus sozinho, porque meus pais até hoje ainda não são crentes, mas Deus vai salvar eles. A casa de meus pais tem muita imagem de escultura. Estou orando para Deus salvar eles. Me recordo, meus irmãos e irmãs, que a coisa toda começou a ficar estranha num dia em que um jovem pregou na nossa igreja. Eu já, uns 3 meses que eu aceitei a Jesus. O jovem também já batizado nas águas. O jovem orando em posição de mão no final do culto. Eu estava na fila. Ele foi levar a mão na minha cabeça, pulou para trás e colocou a mão para trás e disse: eu não vou botar minha mão na sua cabeça não. E eu pensei: pronto, será que eu estou endemoniado? Por que esse irmão não quer pôr a mão na minha cabeça? Ele disse: jovem, eis que o plano do grande Deus em tua vida é muito grande, e eu não sou digno de colocar as minhas mãos em tua cabeça e orar em teu favor. E eu disse: mas por que, irmão? Ele disse: irmão, não me interprete mal. O Senhor Deus te mostrará
qual é o projeto dele em tua vida, a qual eu não sou digno de orar por ti, mas tu é digno de orar por mim. Fui embora, não entendi nada. Com o passar do tempo, depois de uma discussão entre alguns irmãos, eu observava, eles diziam assim: a doutrina da Deus e Amor vai acabar. Claro, eu fiquei muito triste. Não vai não. Fui embora muito triste. A doutrina da Deus e Amor não vai acabar. E eu fiquei muito triste, meus irmãos e irmãs, com o coração doendo, né? Com aquela tristeza, aquela angústia no meu coração muito grande. E eu dizia para o Senhor Deus que isso não poderia acontecer. De repente meu espírito sai do meu corpo e eu não entendi nada. Mas o espírito saiu e eu continuei caminhando e vi o futuro da região onde eu morava. Vi asfalto, vi prédios, vi o futuro. E vi a Igreja Deus e Amor. Irmãos, não falo isso para defamar nenhuma coisa da Igreja Deus e Amor, não. Amo muito a Igreja Deus e Amor. Sou grato por Davi Miranda, um grande homem de Deus, que nos ensinou a doutrina santa. Mas revelação é revelação. E eu via Deus e Amor sem doutrina, irmãs de brinco, de calça, e aí vai. E de repente, quando o Senhor devolveu meu espírito para o meu corpo, fiquei triste com aquilo ali. O Senhor me disse: meu servo, a doutrina da minha igreja vai acabar e eu te escolhi para manter a doutrina. O espírito que está sobre meu servo repousará sobre ti. Estou dizendo do jeito que Deus me falou. Interprete do jeito que vocês quiserem. Acredite ou não, eu estou lavando as minhas mãos com esse testemunho. Bom, o tempo foi passando e Deus continuava a me mostrar. Mas sempre que eu ia ver o nome da igreja, Deus não deixava eu entender. Me casei com a minha amada irmã Adriane Santos e nunca falei nada para ela, até que Deus começou a me mostrar mais forte ainda. Tomei uma decisão: vou fazer uma campanha. Mais ou menos eu fiz a campanha de 8 meses, subi no monte, orando em casa, jejuando. E eu dizia: Senhor, eu só acredito que eu vou continuar esse ministério de doutrina e de milagre aí, se eu ver um homem de branco descer do céu e falar comigo. Morava no fundo da igreja da onde eu nasci na fé. E nessa oportunidade, eu me lembro que eu ouvi um barulho lá na sala. Havia ratos grandes, ratazana onde eu morava. Eu acordava a irmã Adriana de madrugada matando os ratos. E eu deixava um purete lá de trás da porta lá. Quando eu vi o barulho, não tive dúvida, é um rato. Peguei o porrete, eu nunca fui de dormir muita noite mesmo. Peguei o porrete e fui lá. Quando eu fui caçar o rato, pensava, eu deve estar de trás do sofá. Quando eu olhei, eu vi uma perna. Fui subir na minha vista, vi um homem todo de branco, cabelo branco, olhei para cima. E o homem de branco, sem mexer a tua boca, falou: meu servo, por que tu duvida que eu tenho essa obra por teu intermédio? Irmãos, eu confesso que fiquei com muito medo. Tinha eu feito planos para fazer muitas perguntas, que eu orava e tinha plena certeza que eu viria este homem. Mas eu não disse nada de tanto medo que eu senti. Mas aí, meus irmãos e irmãs, ele me disse e me confirmou, e dizia ele: o Espírito que está sobre meu servo repousará sobre ti. Tu vai fundar um ministério aonde eu vou te usar, e a glória do primeiro templo será a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Desculpe os irmãos, mas foi isso. Eu não dizia nada para minha esposa, eu tinha vergonha. Me lembro que um dia Deus bravou do céu e disse: por meu intermédio ele faria essas coisas. E eu dizia: Senhor, por que não escolheu meus irmãos que têm mais sabedoria do que eu? Ele disse: eu escolhi a ti. Por causa disso, fiquei alguns meses sem ouvir a voz de Deus. Tem irmãos que dizem que não ouvem a voz de Deus. Irmãos, eu ouço, não sei o porquê, mas eu não quero deixar de ouvir essa voz nunca. Anos depois, meus irmãos e irmãs, estava dirigindo a primeira igreja, da onde eu nasci na fé. E o Senhor me deu ordem para orar, para sair do ministério onde eu nasci na fé. Orei 3 anos. Com 3 anos depois que eu orei,
o Senhor me mandou sair da igreja Deus é Amor. Orei, depois que eu saí da Deus é Amor, mais 3 meses para o primeiro culto numa área aqui em casa mesmo. Aliás, numa área emprestada, num terreno que nós moramos, mora também meu cunhado, uma bênção de pessoa, e ele, não sendo crente ainda, cedeu a área para os primeiros cultos. Eu saí da Deus é Amor, não chamei ninguém, só eu e minha esposa e meus filhos, meu filho Vitor, minha filha Adriele, e depois nasceu minha filha Ana, né? E meu filho Bruno é uma bênção de Deus também. Então, meus irmãos, as pessoas começaram a vir no culto. Eu me recordo que muitos rumores a meu respeito surgiram, todos eles mentirosos, que nenhum desses aí é verdade. Saí da Deus é Amor chorando, não queria sair da igreja Deus é Amor de maneira nenhuma. Saí porque Deus me mandou, e saí chorando, queria passar meus últimos dias de vida na igreja Deus é Amor, mas Deus, Ele tinha outro plano. O que eu posso fazer, né, irmãos? Se Deus me escolheu, eis-me aqui. Não importa o que pense ou fale, vou lutar até o fim pela sã doutrina de Cristo. Se Deus me escolheu, então Ele me usará também em grandes sinais. Meus irmãos, saí sem dever nada, saí limpo, em comunhão. E quando nós orarmos, Deus me abençoou e me deu condições de nós começar a construir a nossa igreja, aqui mesmo nesse mesmo terreno. Eu estava construindo e conseguimos aí pôr a telha, de repente conseguimos pôr as portas, janela, fiquei muito contente. Eu tive um sonho que vinha um vento e derrubava a igreja. Depois disso, eu tive um sonho que eu estava preso. Que coisa estranha. Comentei com a minha esposa, será que é espiritual? Lembro de um dia que eu estava no culto, eu senti um sopro quente e uma voz me disse: eis que eu derribarei tua igreja. E riu. Era a voz do próprio diabo. Fiquei com isso na cabeça. E um dia nós estávamos preparando para o culto de criança. E quando começou uma chuva, estava eu, a minha esposa Adriana, meu filho Bruno, meu filho Vitor, minha filha Adriele e minha filha Ana estava na barriga da minha esposa, aliás, estava grávida. Começou a dar um vento estranho e eu disse para minha esposa: vai para a casa do vizinho que vai cair tudo, porque este é o vento do sonho que eu tive. E ela ficou paralisada. O vento veio, irmãos, e derrubou a igreja. Teve parte que ficou no alicerce. Eu me recordo que aqueles perfis enrijecidos, que são 2 ferros fundidos num só, voaram igual papel, mas ninguém se machucou. Pela honra e a glória de Jesus, era apenas uma prova. A igreja foi pro chão, irmãos, caiu tudo. Quando acabou a chuva, nós pegamos as cadeiras que sobravam, o som, pedi a minha esposa que fosse para a casa da mãe dela, subi nos escombros, mas o meu cunhado, na época era diácono da igreja, e louvamos a Deus no seguinte hino: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Oh glória! Meus irmãos, não murmurei não, continuei tirando as coisas. Vamos, disse as pessoas falaram: pastor, o que não vamos fazer? Eu disse: o culto volta para a área de novo, não tem problema. Deus vai levantar a igreja de novo. No outro dia nós continuamos com o projeto, pegamos o tijolo que sobramos, aparece um carro branco, me chama pelo nome, 2 homens dentro, e disse: você que é o Eduardo Pereira de Souza? Eu disse: é eu. Porque meu nome é Eduardo Pereira de Souza. O Santos eu peguei da minha esposa, mas graças a Deus por isso. Por quê? Chegou a polícia civil e me disse que eu estava preso. A igreja caiu e disse agora que eu estava preso. E eu disse para o meu cunhado: não se preocupe, porque eu já sonhei com esse negócio. Eu vou, mas dia tal, que dava numa segunda-feira, passei mais ou menos 5 dias preso, foi 5 dias exatos. Estarei de volta, porque Deus já me revelou. Nesse dia que eu estava pegando os escombros, minha esposa estava mais meus filhos, e choraram muito eles aí. Eu fui embora. A polícia me tratou muito bem, não tinha ordem para tocar em mim. Era só uma prova, irmão. Fui revelado há anos atrás que eu tinha que ser preso para a honra e a glória de Jesus.
Desci para um lugar, fiquei sozinho numa cela e reclamei com Deus. Disse: Senhor, não posso ficar aqui sozinho, não tem nenhuma alma para me pregar. Aí eu não aceito. De repente chega um jovem, começa a quebrar tudo, nervoso. Eu disse: calma aí, jovem, Jesus te ama. Comecei a pregar para o jovem. Aí a polícia veio até mim e disse: olha, você vai ter que descer para uma delegacia e as celas estão lotadas, mas você não pode ficar aqui. Fui fazer corpo de delito. O médico perguntou: cadê os machucados da polícia? Eu disse: não tem nenhum. Levanta a camisa. Levantei, ele disse: mas o senhor não está machucado não? Eu disse: não, o policial aí são umas pessoas muito boas. O médico não entendeu nada. E eu fui embora. Chegou na delegacia, 2 celas, capacidade para 8. Na primeira cela tinha 28 pessoas. Muitas pessoas no corredor. E ali, irmãos, fui provado. Eu vi o rapaz na Bíblia, com a Bíblia na mão, que eu tinha sonhado, e disse: jovem, sonhei com você. Ele disse: como assim? Eu disse: eu sou pastor. Ele disse: o que você está fazendo aqui, pastor? Eu disse: eu não sei ainda. Então tu prega mais tarde? Eu disse: prego. Eu me lembro que a advogada, muito amiga minha, a doutora Fátima, aliás, é uma das melhores advogadas do estado de Goiás, doutora Fátima, amiga da gente, companheira. Foi até lá e disse: pastor, o que o senhor está fazendo aí? Eu disse: eu não sei. Ela disse: o senhor não sabe? Eu disse: não. Fizeram alguma coisa com o senhor aí? Eu disse: não, os meninos aqui são umas pessoas boas. Ela disse: então eu vou descobrir o que o senhor está fazendo aí. Irmãos, eu tinha um processo sim, mas já tinha resolvido quando eu era do mundo aí, né, irmão? Fui aprontar e paguei o preço por isso aí, mas eu estava preso porque não devia nada. E a doutora Fátima, advogada abençoada, puxou o processo. Saiu 3 processos no meu nome, até assaltante de banco e tudo, misericórdia. E ela disse para o irmão que levou ela lá, disse: o pastor é mentiroso, eu vejo 3 processos no nome dele. E o irmão disse: o pastor não mente, se ele disse para você, então é como ele disse, olha direito esse negócio aí. Ela disse: eu estou vendo 3 processos no nome do pastor, olha direito porque o pastor não mente. Quando ela olhou, meus irmãos e irmãs, o nome do homem que me confundiram, eu fui preso, é o mesmo nome do meu. Só que o meu nome é com Z, o dele é com S. O nome da mãe dele é Maria Pereira de Souza, com S, e a minha com Z. O nome do pai dele é Nilson Augusto de Souza. O meu é Nilton Augusto de Souza. E ele é 4 anos mais novo do que eu. Só que era feriado. E até que ela provou para esse juiz que ele prendeu um homem inocente, eu fiquei 5 dias preso. E nesse meio tempo comecei a fazer culto. Na primeira noite, 13 almas se converteram. Um estava doente, eu orei e foi curado. E eu fiquei ali fazendo culto, ganhando muitas almas. Eu me lembro de um dia que tinha uma mulher endemoniada lá, eles colocaram o isolamento para não ficar junto com os homens, que eles chamam lá de corró. E nesse dia lá, eu peguei uma Bíblia, fui próximo a ela, e os meninos falaram: não vai não, pastor, que ela te pega lá e te arruma alguma coisa na grade lá. E eu apontei a Bíblia e falei: Jesus te ama. O demônio saiu dela. E a delegada veio e falou: pastor, olhou para mim, balançou a cabeça e tirou ela da cela lá. Estava perturbada por demônios. Me lembro de um dia em que de manhã cedo estava lá, um pedófilo foi preso e os meninos queriam matar o pedófilo. E eu pedi para eles não fazer isso. Eles disseram: por quê, pastor? E eu disse: porque amar a teu próximo como a ti mesmo. E aí eles não mataram o pedófilo, porque Jesus entrou na cadeia. Jesus operou na cadeia. Bom, 5 dias depois, eu disse para os meninos que eu ia embora naquele dia. Ficou tarde na noite. Ele disse: pastor, Jesus, eu acho que se enganou. Eu: não enganou não, eu vou embora. Preguei. Quando eu preguei, chegou um carcereiro e disse: pastor, acabou o culto aí. Eu falei: acabou, pode ir embora. Saí e foi provada a minha inocência. Então os outros estão falando aí coisas de mim. Fui preso dessa vez por engano, e a justiça que pague por isso aí. Meus irmãos e irmãs, voltei à igreja no chão, pessoas dizendo que era castigo de Deus, que eu não podia ter saído da igreja Deus é Amor, que Deus pesou a mão em mim, era a única igreja que tinha doutrina. Hoje vocês estão vendo o que está acontecendo aí. Não falam mal do Davi Miranda, mas infelizmente vocês da Deus é Amor não estão honrando o que Deus revelou para ele. Estão fazendo até cantata de Natal, seus rebeldes. Conserta a vida de vocês. Davi Miranda
Se não tivesse vivo, se ele ainda estivesse vivo, rapaz, que ele nunca aceitaria isso aí que vocês estão fazendo. Mas bem, cheguei em casa, dobrei meus joelhos e disse: Senhor, tu me provou duro, mas eu não murmurei um só segundo. Se tu é na minha vida e se a igreja pentecostal do Filho de Deus é revelada por teu Espírito, eu quero uma quantia de dinheiro amanhã para me levantar a tua igreja. No outro dia, irmãos, chega um empresário e me dá um cheque à vista da quantia que eu pedi e nós levantamos o templo primeiro. Eu me recordo, o templo de novo, né? Eu me recordo que o Senhor me falou que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. Nós levantamos um templo mais bonito e mais firme do que era antes. Então, meus irmãos e irmãs, está aí a história da igreja. Estamos aqui há quase 7 anos, com a honra e a glória de Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus. Só resumir como nasceu a igreja. O resto você já sabe, que eu vi Jesus e tudo mais. Então você já sabe disso aí. Fundei esta igreja pela ordem divina do Espírito Santo para continuar uma doutrina primitiva. Então, irmão, às vezes você fica falando: saiu da Deus Amor, é rebelde. Rebelde é aquele que conhece a doutrina e não obedece. Minhas mãos estão lavadas, meus irmãos. A história da igreja é essa aí. Muitas pessoas me perguntam: de que igreja você era? Nasci na fé, pela graça de Deus, na igreja Deus é Amor. De lá eu fundei esse ministério. Eu não sou igual a esses aí não, que funda a igreja e bota a televisão em casa, não. Aqui não, meus irmãos. A doutrina é que eu aprendi e vai ser para todos sempre, no nome de Jesus Cristo. Então que Deus abençoe vocês, irmãos, irmãs. Quem testemunhou esse lindo testemunho fui eu mesmo, pastor Eduardo Santos. Até o próximo testemunho, se Deus quiser.